Bom, gente, eu dei uma pausa ali em tudo que eu tava fazendo, porque eu acabei de receber um snap de uma seguidora. Ela falou algumas coisas que não vêm ao caso, mas por conta deste comentário dela, eu me senti assim, na obrigação, não na obrigação, mas eu me senti assim, era uma obrigação de vir conversar. Eu não queria falar da minha história toda aqui, da minha história de vida por Snap, porque eu não tenho muita paciência com esses vídeos de apenas 9 segundos, mas eu acho que é interessante vocês saberem. Algumas pessoas já sabem, algumas pessoas não sabem, então, pra quem sabe, desculpa, vai ter que escutar um pouquinho da minha história de novo, mas pra quem não sabe, acho interessante saber. Pra quem não sabe, eu sou casada com o Daniel há 3 anos e pouquinho, e a gente tá junto há quase 9 anos, e quando a gente casou, um ano... Bom, voltando. Em 2012, eu e Daniel, a gente ficou noivo. Não, a gente ficou noivo em 2010 pra casar em 2012. Então, em 2012, a gente casou. Eu e o Daniel, a gente namorava. O Daniel formado em esporte, eu formado em fisioterapia. E ele passou num mestrado em Portugal, foi embora pra lá. Nesse tempo, eu fui pra Bélgica. Daniel é muito estudioso, ele gosta muito de estudar, ele é muito inteligente, ele tem muito conhecimento porque ele estuda muito nessa área de esporte. Enfim, ele formou em esporte, passou nesse mestrado e foi embora para Portugal, fez um mestrado, voltou desse mestrado. O Brasil não valorizava muito, né, essa área. Ele acabou desistindo do sonho dele de esporte, do mestrado que ele tinha feito na Europa e falou que ia estudar para concurso e começou a estudar. Isso em 2012, certo? Então ele estudou começo de janeiro de 2012 até dezembro, que foi quando foi a prova. Ele queria estudar para passar no concurso da Polícia Federal, então ele comprou algumas aulas para fazer em casa mesmo, então ele assistia aula em casa. Enfim, um concurso muito difícil, mas o Daniel realmente se dedicou e estudava muito. Ele abdicou de tudo, ele parou de trabalhar só para estudar, o pai dele ajudava ele financeiramente, a gente ainda não era casado. E assim foi, ele estudava em torno de 13 horas por dia. A gente não tinha final de semana, a gente não tinha nada, porque o Daniel só estudava. Até que chegou o dia da primeira prova do Daniel, o Daniel foi, fez, a gente orou, Deus faz o Daniel passar, e a gente achava que aquilo era a solução da nossa vida. Eu achava que o auge da minha vida seria eu casar com um policial federal e ser uma madame. Iria morar na fronteira, porque o concurso era pra fronteira, e ele ia ganhar lá o seu salário de 7 mil reais, que é o que um policial federal hoje em dia ganha, e eu achava que isso era o ápice da nossa vida. Até então, Gabriela era formada em fisioterapia, fazia faculdade de educação física, mas não tinha pretensão nenhuma em competir, ser atleta, nada desse tipo. E o Daniel foi fazer a prova, a gente orou, Deus faça com que o Daniel passe. O Daniel passou na primeira fase, passou na segunda, foi pra prova prática, passou em tudo. E a gente louvou e agradeceu a Deus e a gente ficou feliz e eu já tava me achando, nossa, vou ser madame, vou morar na fronteira com meu marido policial federal. Até que saiu a lista de chamados e o nome do Daniel não estava na lista, porque ele ficou de excedente, ele não entrou dentro das vagas. E aquilo foi uma frustração pra gente, mas a gente, pessoal, os excedentes na época entraram na justiça e tal, era como se fosse causa ganha, então a gente nem ficou muito preocupado. Mas o tempo foi passando, nada de justiça resolver, o tempo foi passando, o Daniel falou, vou continuar estudando. E ele continuou estudando e a gente casou sem o Daniel estar no concurso. A mãe, os pais dele foram até contra, falaram, espera um pouco, não casam agora, o Daniel não tem emprego, o Daniel só estuda. Eu falei, não tem problema, eu vou segurando as pontas e o Daniel continua estudando, é o sonho dele entrar na polícia. E aí entramos em 2013, casados, eu fazia minha segunda faculdade, até que passou um ano assim e abriu de novo o concurso para a Polícia Federal. E o Daniel falou, eu vou prestar de novo, se eu entrar por aqui ou se entrar pela justiça eu já garanto minha vaga. E aí a gente orou para o Daniel passar mais uma vez. Nossa, Jesus, Deus, faz com que o Daniel passe. O Daniel foi prestar prova. E mais uma vez o Daniel passou. Primeira fase, segunda fase, prova prática, psicológico, exame médico, passou em tudo. E a gente deu glória a Deus e eu pensei, graças a Deus, eu acabo minha faculdade, vou embora pra fronteira com o Daniel, não vou mais precisar fazer nada e tal. E saiu a lista de chamada e o nome do Daniel não estava na lista mais uma vez. Ele ficou fora das vagas, ficou de excedente. E falei, vamos continuar, você vai continuar estudando e no próximo ano você tenta de novo. Pensava, agora já estudou tudo isso, não pode desistir. E ele estudava. Era o dia inteiro aquelas aulas que ele ficava ouvindo de direito, sei lá das quantas, o dia inteiro. E aí eu acordava, ia pra faculdade, voltava, saía pra trabalhar e ele lá sentado assistindo. Aí nesse ano a Gabriela decidiu começar a competir.
Então, o Daniel estudando, a Gabriela se preparando para começar a competição. Isso era meu último ano da minha segunda faculdade. E assim foi, o Daniel estudou mais um ano inteirinho, se esforçou um monte. E no dia que ele foi fazer a prova, eu falei, Daniel, dessa vez a gente vai orar diferente. A gente não vai orar para que você passe. A gente vai orar para que seja feita a vontade de Deus. Eu me lembro bem, foi no dia 19 de dezembro, a gente ajoelhou no quarto, eu peguei um olhinho da igreja e eu ungi a cabeça dele e eu falei, Deus, seja feita a sua vontade. E eu orei e falei, se for pro Daniel entrar, que ele entre de cara e não fique mais esse sofrimento. E se não for para ele entrar, faz com que ele nem passe. E o Daniel foi fazer a prova e ele me ligou quando acabou a prova e falou, foi a prova mais fácil que eu já fiz, dessa vez eu vou entrar e não vou ficar de excedente porque foi muito fácil. E aí saiu o resultado, primeira fase, e o Daniel não passou. Eu lembro disso assim, me dá até um aperto no coração de lembrar a carinha dele quando ele não viu o nome dele na lista de chamada, sabe? Parecia que foi muito duro ver todo um esforço dele, foi muito duro ele ter essa sensação, sabe, de frustração. Eu, na hora, não sabia o que falar quando eu não vi o nome dele naquela lista, porque a gente achava que ele ia passar entre as cabeças. Mas eu lembro que eu tinha orado e tinha pedido para ser feita a vontade de Deus. E eu abracei ele e eu falei, Marzão, a gente queria que fosse feita a vontade de Deus e foi feita. Então, a gente pode não entender agora, mas vai ser por um bem maior. E essa minha conversa com o Daniel foi no dia 25 de janeiro de 2015, ano passado. Depois desse dia, que foi em janeiro do ano passado, a nossa consultoria deu um boom. A minha consultoria, porque na época só eu que fazia consultoria. E eu falei, Daniel, eu preciso da sua ajuda. Eu falei, larga a mão agora, a gente já viu que não era vontade de Deus você entrar nesse concurso e eu preciso que você me ajude nas consultorias. Eu preciso que você coloque em prática o seu mestrado, a sua faculdade, a sua experiência junto. E aí ele começou a me ajudar nas consultorias, só que aí aumentou. Fui pra Malta, ganhei o Mundial. E aí foi um boom mesmo, depois que eu ganhei o Mundial. Foi quando a gente pegou as malas, veio embora para os Estados Unidos. Em 10 dias que eu fiz um pedido de Green Card na imigração. Em 10 dias de pedido do Green Card na imigração, a gente conseguiu um Green Card. Ou seja, hoje a gente mora nos Estados Unidos, a gente trabalha na nossa área. Ele passou num mestrado, ele é doutorando hoje em Educação Física e Nutrição. A gente trabalha junto, a gente trabalha em casa, a gente faz o nosso horário. Ele não precisou deixar de lado o mestrado dele, todo o estudo que ele teve nessa área, porque o país não reconhece ou coisa do tipo. A gente atende 200 meninas por mês. A gente tem uma fila de espera para iniciar a consultoria com a gente em julho. Sim, a gente tem uma condição financeira hoje muito boa. O salário da Polícia Federal, assim, ficou aquilo nem perto do que Deus tinha guardado pra gente. Não gosto de ficar falando de dinheiro ou salário, coisa do tipo, mas assim, para vocês entenderem que às vezes o sonho que a gente tem para nossa vida é muito menor do que o que Deus tem para nossa vida. Eu achava que o ápice do sucesso da minha vida seria eu casada com um policial federal, morando numa fronteira, não trabalhando, deixando de lado minhas 2 faculdades que eu tinha na área da saúde, porque eu achava que isso ia ser o máximo para minha vida. Eu não ia ser uma atleta, eu não ia ser campeã do mundo, eu não ia estar nos Estados Unidos, eu não ia estar ganhando bem, eu não ia estar atuando na minha área, ia ficar o dia inteiro em casa sozinha, me preocupando com o Daniel saindo na rua, trocando tiro com bandido, defendendo político corrupto. E por que por 3 anos a gente ficou batendo na parede, dando murro em ponta de faca? Porque a gente ficava orando para Deus fazer a nossa vontade. Eu imagino Deus com um coração partido, tendo que falar não pra gente, fazendo o Daniel não passar no concurso, porque ele sabia que o que ele tinha pra gente era maior e melhor. Fico imaginando como se fosse um pai e um filho, e o filho pedindo um carrinho de R$1,99 pro pai. Pai, quero esse brinquedo, pai, quero esse brinquedo. E o pai com o coração partido falando, filho, eu não vou te dar esse brinquedo. Que na verdade o pai já tinha um carro com controle remoto, um carro caríssimo guardado dentro do armário, esperando só o momento certo para dar pro filho, e o filho pedindo de R$1,99. No dia que o filhinho fala pro pai, tá bom, pai, não precisa dar o carrinho que eu quero, pode dar o que o senhor comprou pra mim. Aí o pai tira do armário aquele carro gigante, o olhinho do menino até brilha, porque ele nem imaginava que o pai dele poderia dar aquilo pra ele, por isso ele acabava pedindo uma coisa menor e pior. Então, gente, mais uma vez, eu não tô aqui pra falar que hoje eu sou bem-sucedida, ou pra falar que eu tenho um carro bom, uma casa boa, ou sei lá. Não é por isso que eu tô aqui. Tô aqui mais uma vez expondo a minha vida, falando da minha história de vida, para que vocês não fiquem dando murro em ponta de faca, não fiquem pedindo para Deus fazer a vontade de vocês.
façam o seu melhor em qualquer situação. Se é para estudar, se é para trabalhar, façam o melhor, mas peçam que Deus cumpra a vontade dele. Exemplo disso é a minha preparação. Eu tô dando o meu melhor, eu tô sim me preparando, vocês sabem disso. Mas não tem uma noite que eu oro e falo, Deus, me faça ganhar essa competição. Eu oro e falo, Deus, que seja feita a sua vontade naquela competição. E conforte o meu coração se não for para eu ganhar. Eu estava conversando disso nesse exato momento com o meu pastor. Perguntei para ele, falei, você ora para eu ganhar ou você ora para ser feita a vontade de Deus? Ele falou, eu oro para ganhar, mas que seja feita a vontade de Deus. E é claro que eu quero ganhar, assim como o Daniel também queria passar no concurso da Polícia Federal. Mas eu também tenho a plena convicção que, como o Daniel não passou na polícia porque Deus tinha algo maior, se eu não ganhar a competição é porque Deus tem algo melhor e maior e separado para mim e preparado para mim. Então, gente, sejam com o coração aberto para a vontade de Deus. Não peçam para Deus o que vocês sonham que é o melhor para a vida de vocês. Não limitem o que Deus tem para vocês. Às vezes vocês estão pedindo para Deus uma coisa muito inferior ao que Ele tem para vocês. Então peça que Deus cumpra na vida de vocês o que Ele quer para vocês. Bom, e é isso. Eu tô aqui expondo mais um pouco da minha vida. Nem sei se é interessante eu ficar falando tanto assim da minha vida, mas eu acho que isso pode ajudar muita gente. Eu tenho orado muito para que Deus me use mesmo como sal da terra e luz do mundo, para que eu faça diferença na vida de alguém enquanto eu estiver nessa vida. Então, se eu tô falando tudo isso hoje é na permissão de Deus, é para ser instrumento nas mãos dele, para tocar a vida de alguém. Porque dessa vida a gente não leva nada, a gente não leva título, a gente não leva dinheiro, a gente não leva fama, a gente não leva corpo bonito. A única coisa que a gente consegue deixar aqui e eternizar aqui é o testemunho da nossa vida, não é mesmo? Então, que o testemunho da minha vida seja impactante na vida de você.